o repovoamento de Jerusalém. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém e o restante do povo fez um sorteio para que de cada 10 pessoas, uma morasse em Jerusalém, na Santa Cidade, e as outras 9 na sua própria cidade. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo, descendentes dos servos de Salomão, viviam nas cidades de Judá, cada um em sua própria propriedade. Estes são os líderes das províncias que passaram a morar em Jerusalém. Além deles veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Entre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Cefatias e neto de Maalaleel, descendente de Pérez. Maazéias, filho de Beruque, neto de Col-Ozé, bisneto de Asaías. Asaías, filho de Adaías, neto de Joiaribe, bisneto de Zacarias, descendente de Selá. Os descendentes de Pérez que viviam em Jerusalém totalizavam 468 homens de destaque. Dentre os descendentes de Benjamim saiu o filho de Mesulão, neto de bisneto de Pedaías. Pedaías era filho de Colaías, neto de Maazéias, bisneto de Itiel, tetraneto de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicri, era o oficial superior entre eles, e Judá, filho de Azeúna, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Dentre os sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok. Zadok era filho de Meraiote, neto de Aitube, servidor da casa do Senhor. E os seus colegas que faziam o trabalho do templo totalizavam 822 homens. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pelaías, bisneto de Anzi. Anzi era filho de Zacarias, neto de Passur, bisneto de Malquias. E os seus colegas, que eram chefes das famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azarel, neto de Azai, bisneto de Mesilemote, tetraneto de Imer. E os seus colegas, que eram homens de destaque, totalizavam 128. O oficial superior deles era Zabadiel, filho de Gedolim. Dentre os levitas, Semaías, filho de Azube, neto de Azricão, bisneto de Asabias, tetraneto de Buni, Sebatiel e Josabade, 2 dos líderes dos levitas, encarregados do trabalho externo do templo. Metanias, filho de Mica, neto de Zabdi, bisneto de Asaf, o dirigente que conduzia as ações de graça e as orações. Baquebuquias e o segundo entre os seus colegas, Abda, filho de Samua, neto de Galal, bisneto de Gedutum. E os levitas totalizavam 284 na cidade santa. Os porteiros, Acube, Talmon e os seus homens do clã guardavam as portas. Eles eram no total de 172. Os demais israelitas, incluindo os seus sacerdotes e os levitas, estavam em toda a cidade de Judá, cada um na propriedade da sua herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel, Ziá, Gispa, e estavam encarregados deles. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Asabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que era responsável pela música no templo de Deus. Eles estavam sujeitos às prescrições do rei, que regulamentavam suas atividades diárias. Petaías, filho de Mesesabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representavam o rei nas questões de ordem civil. Alguns do povo de Judá foram morar em Kiriat Arba e os seus povoados, em Dibon e os seus povoados, em Jecabzeel e seus povoados, em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelet, em Azar-Sual, em Barseba e seus povoados, em Ziclag, em Meconá, em povoados de Meconá, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e em seus povoados, em Laquis, em
e seus arredores, em Azeca e seus povoados. Eles estabeleceram desde Barseba até o vale de Inom. Os descendentes dos benjamitas foram viver em Geba, Micmais, Aiá, Betel e em seus povoados, em Anatote, Nob, Ananias, Azor, Ramá, Gitaim, Adide, Zeboim, Nebalate, Lode e Ono, e no Vale dos Artesãos. Alguns grupos dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim.